Beleza, galera? Vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina Atividade Física na empresa. Nessa unidade aqui, nessa sessão, na verdade, nós vamos falar do sedentarismo e dos riscos associados ao sedentarismo. É fato que houveram alterações históricas na sociedade, né? A gente viu aí na seção 1, né? A questão da relação do homem no mundo do trabalho. O fato é que essa modernização, a urbanização, as inovações tecnológicas acabaram por provocar aí mudanças importantes no nosso estilo de vida, né? Fazendo com que as pessoas se tornassem cada vez mais sedentárias, ou seja, pessoas fisicamente inativas. O fato de ser fisicamente inativo acarreta em diversos problemas da saúde. E dentre os principais problemas de saúde que acarretam o sedentarismo estão os problemas relacionados ao coração, né? Ao coração e aos vasos sanguíneos, ou seja, as doenças cardiovasculares. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter aí conceitos sobre o que são doenças cardiovasculares. Nesse sentido, então, tem duas definições aqui que a gente precisa ter claro em nossa mente, que é cardiopatia e doença cardiovascular. Quando se fala em cardiopatia, nós estamos falando de doenças que afetam o coração e suas diferentes estruturas, como, por exemplo, as válvulas cardíacas, o miocárdio, que é o próprio músculo do coração, e as suas membranas de revestimento. Então, cardiopatia, o nome já diz, cardio, coração, patia, doença. São doenças que afetam o coração. Já doenças cardiovasculares, né, doença cardiovascular, é um universo mais amplo. As cardiopatias fazem parte de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque quando a gente usa o termo doença cardiovascular, a gente está falando não só do coração, mas dos vasos sanguíneos. Entende-se as veias e as artérias, mas em especial as artérias, ok? Então, doenças cardiovasculares são as alterações patológicas que afetam o aparelho cardiovascular, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos. Muitas os tipos de doenças cardiovasculares, são mais de 20, mas uma das mais faladas, né, dentre as mais conhecidas, estão lá a doença arterial coronária ou coronariana, a hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral ou encefálico, a cardiopatia congênita das válvulas e a arritmia. Essas são as principais conhecidas, as principais citadas de doenças cardiovasculares. Nesse sentido, vamos passar aí por uma questão conceitual dessas diferentes tipos de doenças cardiovasculares. Primeira doença arterial coronariana, né? Doença arterial coronariana ou coronária nada mais é do que uma irrigação insuficiente de sangue no coração, né? Ou seja, o que acontece aqui na doença arterial coronariana? Vão acumulando aqui, ó, placas arterioscleróticas e vão causando o estreitamento das artérias coronárias. As artérias coronárias são as artérias que levam sangue ao coração, ok? E aí a gente vai ver depois de dislipidemia, mas basicamente vão surgindo aqui, ó, na parede interna das artérias, da artéria coronariana, vão surgindo placas aqui, ó, de gorduras, né? São as arteriosclerose, ok? Então, essas placas de gordura vão se juntando aqui e vão impedindo a passagem de sangue. Ou seja, essa insuficiência de irrigação, de quantidade de sangue no coração, é chamada de doença arterial coronária ou coronariana. Além disso, tem lá a hipertensão arterial, né? E hipertensão arterial a gente precisa entender que ao longo do dia nós temos diversas alterações na pressão, inclusive com aumento dos níveis pressóricos, mas para ser considerado hipertensão arterial tem que ser os níveis elevados e sustentados de pressão arterial, ok? E aí leva-se em consideração essa tabelinha aqui para saber se o indivíduo tem hipertensão ou não. A hipertensão geralmente ela é associada a alterações funcionais e estruturais de diversos órgãos, como o coração, o encéfalo, rins e até mesmo os vasos sanguíneos, e também alterações metabólicas, que obviamente o aumento aí dos níveis pressóricos aumenta consequentemente aí os riscos de problemas cardiovasculares. Também tem o tal do AVC, né? Acidente vascular cerebral. Algumas pessoas falam de acidente vascular encefálico, mas enfim.
acidente vascular cerebral é um termo, né? E é um termo que ele é utilizado para designar um déficit neurológico. Déficit neurológico que pode ser transitório ou definitivo, né? Algumas pessoas chamam esse déficit neurológico de sequelas, né? Mas são déficits neurológicos em uma área do cérebro secundária a uma lesão vascular. Então, há uma lesão num vaso que leva sangue lá para o cérebro, para alguma região do cérebro, e quando há esse acidente vascular, acarreta aí em problemas, e esses problemas são chamados de acidente vascular. Pode ser um acidente vascular isquêmico, né? Tá aqui nessa primeira foto, isquêmico, que nada mais é do que a interrupção do vaso, e aí, quando ele interrompe a passagem de sangue, a área que seria irrigada ali, que receberia oxigênio, a morte celular, então esse é um acidente por morte celular, e também pode ser o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando extravasa aí o sangue aí de alguma artéria, tá certo? E aí há um sangramento em alguma região interna lá do cérebro. Este seria então o acidente vascular cerebral. Além disso, tem lá a cardiopatia congênita, essa aí não está relacionada aí com problemas cardiovasculares decorrentes por exemplo, da vida ocupacional da pessoa. Por quê? Porque é congênita, então é um desenvolvimento anormal do coração durante a gestação, mas acontece que esse desenvolvimento anormal ele vai acabar sendo descoberto ao longo da vida do sujeito quando ele apresentar algum sintoma, algum problema, ou às vezes nem apresenta sintoma, mas vai em uma consulta de rotina aí no cardiologista e descobre aí que a estrutura ou a função cardíaca dele tem alguma alteração, essa alteração é inexplicada e aí geralmente se diz aí que ela é uma cardiopatia congênita, pode ter acontecido durante a gestação. Tem as doenças valvulares, né, ou valvulopatias. Nós sabemos aí que para a passagem do sangue entre os átrios e os ventrículos no coração e dos ventrículos lá para as artérias, né? Existem válvulas que abrem e fecham para permitir essa passagem do sangue, e aí a incapacidade dessas válvulas de se abrir ou o fechamento inadequado dela vai ter um problema lá chamado de valvulopatia, que pode ser como na foto aqui, ó. Aqui a gente tem uma válvula lá da artéria aorta que se fecha adequadamente, ela se abre e se fecha adequadamente, permitindo a passagem aí, a interrupção da passagem do sangue. Já uma artéria aqui com estenose, ou seja, veja que esta artéria aqui, essa válvula aqui, ela não se fecha adequadamente e aí o sangue aqui tem aí suas complicações, né? Ele acaba não fecha direito e aí é algo que é chamado de estenose, né? Então ela se fecha, mas não fecha adequado, o sangue continua ainda passando, isso aí causa alguns distúrbios em todo o aparelho cardiovascular, mas sobretudo no coração. Aí tem lá as arritmias, né? Nós sabemos que o coração tem um ritmo de batimento normal. Essa imagem primeira aqui mostra um batimento cardíaco com ritmo normal. E qualquer alteração nesse ritmo, nessa frequência cardíaca, é chamado de arritmia. Aí nós temos lá, pode ocorrer uma frequência cardíaca, aqui a frequência cardíaca, menor do que 60 batimentos cardíacos. E aí mostra aqui nesta imagem aqui, né, que agora o ritmo, né, a quantidade de batimentos cardíacos aqui na unidade de tempo, ela diminui. Então, quando há essa frequência cardíaca menor do que 60 batimentos cardíacos, com exceção de atletas, né, de alto desempenho, sobretudo maratonistas, mas quando acontece isso é chamado de bradicardia. E quando há um aumento do batimento cardíaco, né, ou seja, veja aqui que na unidade de tempo agora existem muito mais batimentos, né, na unidade de tempo, a frequência cardíaca maior, é chamado de taquicardia, ok? Então, qualquer alteração de ritmo na frequência cardíaca é chamado de arritmia. E aí, uma coisa importante, né? Muito se fala em insuficiência cardíaca. E aí é importante a gente saber que insuficiência cardíaca não é uma doença por si só, né? A insuficiência cardíaca, ela é a incapacidade do coração bombear o sangue com a quantidade adequada, né? Nosso corpo, os nossos diferentes órgãos, eles precisam, os músculos, enfim, nosso corpo como um todo. Ele precisa de uma quantidade de sangue lá, uma quantidade de sangue, já que sangue leva oxigênio, nutrientes, hormônios. Então, o coração precisa bombear uma quantidade de sangue. Se o coração não bombear
uma quantidade de sangue adequada para essa demanda é chamada de insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, ela é consequência de outras várias enfermidades, do próprio coração ou de outros órgãos. Então, de uma maneira resumida, todos esses problemas cardiovasculares que a gente falou e outros, enfim, qualquer problema cardiovascular não tratado vai gerar uma insuficiência cardíaca, uma incapacidade do coração bombear sangue de uma maneira adequada. Essa insuficiência cardíaca, ela tem uma classificação funcional, de maneira que a classe 1 ela é considerada quando o indivíduo não tem sintomas, né? E ele não tem nenhuma limitação em atividades rotineiras. Nessa classe aí, geralmente, a pessoa nem sabe que tem uma insuficiência cardíaca. De repente, ela só foi diagnosticada ainda com algum outro problema cardiovascular, mas ela não tem noção de que ela já tem uma insuficiência cardíaca. Na classe 2, embora seja confortável em repouso para o sujeito, ele já começa a aparecer leves sintomas em atividades rotineiras, né? Leves sintomas como, por exemplo, falta de ar, alteração nos batimentos cardíacos, essas são as principais alterações aí. Então, ele já passa a ter leves sintomas em atividades rotineiras, como, de repente, subir alguns lances de escada, ir até o ponto de ônibus e por aí vai. Na classe 3, já começam a ter sintomas com atividades menores do que a rotineira, ele já apresenta sintomas, e aí esse sujeito acaba já tendo algumas limitações importantes em atividades físicas. E por último, a classe 4 é quando tem severas limitações, esse sujeito já tem sintomas até mesmo quando ele está em repouso. Por exemplo, o cara está assistindo TV sentado no sofá e dali a pouco ele já sente uma falta de ar, um batimento cardíaco alterado, de repente associado a algum desconforto no peito, enfim. Esse cara já tem severas limitações e que, a depender do cardiologista, pode ser que esse cara não esteja apto até a realizar exercícios físicos, ok? O que é importante a gente saber, então, é que as doenças cardiovasculares elas são responsáveis por um grande número de mortes no Brasil, né? E que essas doenças cardiovasculares, a maior parte delas é resultado de um estilo de vida inapropriado. E o estilo de vida envolve, então, fatores modificáveis, que a gente tem gerência, a gente pode, então, diminuir esse quadro, sobretudo pensando aí em todo mundo, obviamente, mas como a gente está falando de uma disciplina de atividade física na empresa, pensando na vida do trabalhador. Então, ele pode modificar algumas coisas que diminuem o risco de doença cardiovascular. Os fatores não modificáveis é a idade, sexo e hereditariedade, isso a gente não tem como mudar, mas nós podemos mudar a questão do estresse e do sedentarismo. E isto, principalmente a questão do sedentarismo, vai evitar com que a gente tenha dislipidemia, diabetes mellitus, obesidade. Isso são fatores que nós podemos modificar, que nós podemos gerenciar. Dentre esses fatores modificáveis, eu vou aqui falar de uma questão conceitual de dislipidemia, diabetes e obesidade, okay? São questões que a gente pode mudar. Quando a gente fala em dislipidemia, a dislipidemia ela pode ser considerada como distúrbio nos lipídios sanguíneos, em especial o aumento do colesterol, o aumento do triglicérides e aumento da lipoproteína carregadora de colesterol. O aumento desses lipídios no sangue faz com que venham surgir, então, essas placas de gordura na parede interna das artérias e a chamada lá de arteriosclerose. Isso a gente já viu aí que interromper a passagem do sangue não é adequado porque vai faltar oxigênio e pode haver morte celular. Além disso, tem a diabetes mellitus. Diabetes mellitus, na verdade, é um distúrbio heterogênico, né, metabólico, que vai acarretar aí no aumento da glicose no sangue, né, e da hiperglicemia. E isso, o resultado disso são defeitos na ação da insulina e na secreção da insulina, né? Sabe-se que o pâncreas produz a insulina lá para pegar a glicose e levar ela até os diferentes órgãos do nosso corpo. É um erro chamar de diabetes insulino-dependente ou insulino independente. A classificação da diabetes ela é do tipo 1, que é uma doença autoimune. Do tipo 2, essa sim é acarretada pelo estilo de vida inapropriado, obesidade e por aí vai. Aí tem a diabetes gestacional e outros tipos específicos. Então, falando lá na empresa, lá é a do tipo 2, que é ocasionada por um mau estilo de vida. Além disso, tem a questão da obesidade, né? Todo mundo sabe que a obesidade é o acúmulo de gordura corporal,
que tem uma repercussão importante na saúde das pessoas, né? Inclusive de doenças cardiovasculares. Mas, para terminar a nossa aula, em suma, a inatividade, né, o sedentarismo e a má alimentação é que, na verdade, são aí, ou é o grande veneno para as pessoas, sobretudo, gerando aí doenças cardiovasculares. Galera, um abraço, até a próxima unidade.